Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler o texto que estamos observando. João, capítulo 1, versículo 35. Eu quero ler hoje todo o texto, mas como fazemos sempre, nós não vamos observar todo o texto. Evangelho de João todos conhecem, né? Conseguem abrir rapidamente. Por favor, me acompanhe na leitura, na sua Bíblia. João 1,35 diz: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, e Cefas quer dizer Pedro. Amém. Queridos, o objetivo de nós olharmos para os evangelhos, observando alguns encontros de alguns homens e mulheres com Jesus, não é apenas para que saiamos maravilhados após os sermões, maravilhados com Jesus, mas o objetivo é que saiamos transformados por Cristo, porque todo aquele que ouve a voz de Cristo e é discípulo de Cristo, ele não apenas fica maravilhado com Jesus, ele é transformado por ele. Jesus, neste mundo, ele se deparou com muitas pessoas, e muitas pessoas viram, ouviram e saíram maravilhadas diante de Jesus, mas nem todo aquele que sai maravilhado por algo que Jesus faz, ele sai transformado por Jesus. O objetivo da palavra de Deus ser exposta à igreja é para que a igreja se maravilhe com Jesus, mas principalmente que seja transformado por ela. Meus irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus para que sejamos transformados como homens, para que sejamos transformados como mulheres, para que sejamos transformados como maridos, como esposas, como pais, como filhos, como avós, como empregados de uma empresa, como empresários. Deus, ele fala com a sua igreja para transformar a sua igreja. Porque o objetivo de Cristo é que nós cresçamos à estatura do varão perfeito. Eu não sei se você percebeu, mas o motivo de Deus conduzir a sua história é para que você seja mais parecido com Cristo, não mais parecido com você. Se a sua caminhada com Cristo tem feito você se parecer cada vez mais com você mesmo, você não está andando com Jesus. Andar com Jesus é perder cada vez mais de nós mesmos e ganhar Cristo. É o que Paulo desejava. O que eu quero é ganhar Cristo. É o que João Batista pregava: convém que ele cresça e que eu diminua. O conhecimento de Cristo deve mudar todos os aspectos da nossa vida. E também deve mudar os ambientes em que nós estamos. E meus irmãos, continuando nesse texto, no mesmo texto de domingo passado, observando o mesmo tema, eu quero destacar algumas verdades a mais sobre Jesus Cristo, que o apóstolo João, ele descreve no início do seu evangelho. E eu quero lembrar os irmãos o porquê João escreveu o seu evangelho. Há um equívoco muito grande muitas vezes quando o crente acredita, e é interessante porque quando um crente ele quer dar a Bíblia para alguém, ele dá o evangelho de João. Mas o evangelho de João não foi escrito para descrentes. Quando João escreveu o seu evangelho, nenhum apóstolo estava vivo. 90 depois de Cristo, mais ou menos.
A igreja estava sendo assolada por uma falsa doutrina que se chamava gnosticismo. O gnosticismo negava a encarnação de Jesus Cristo. E muitos crentes estavam tão bombardeados com essa falsa doutrina que estavam questionando a encarnação de Jesus, estavam questionando a divindade de Cristo e estavam questionando a supremacia de Cristo. E João escreve o seu evangelho. E muitos acreditam que foi direcionado à igreja de Éfeso, que eu também acredito. Mas preste atenção. O evangelho de João é o único evangelho que nós sabemos com certeza o porquê ele foi escrito. João escreveu. Ele disse assim, capítulo 20, 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos, preste atenção, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês quem? Discípulos de Cristo, que estão agora duvidando sobre ele, para que vocês creiam que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, vocês tenham vida no nome dele. É para crentes. E não é interessante que o apóstolo João, logo no início do capítulo 1, no início do evangelho, ele passa a dar evidências de que Jesus, ele não é apenas a palavra criadora. Evangelho capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Ele não é apenas o verbo que se fez carne. Ele não é apenas a palavra criadora e encarnada. Jesus, ele não é apenas a luz que veio ao mundo. Agora ele está mostrando o que Jesus testificou. E os homens estão vendo. João Batista está dizendo, ele é o Cordeiro de Deus. Mas ele não é apenas o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus enviado. É a conclusão de João no versículo 34. Eu testifico, eu afirmo, ele é o Filho de Deus. Antes ele disse, ele é o Cordeiro de Deus. Agora ele diz, ele é o Filho de Deus. E a conclusão que nós vamos perceber hoje é que André diz, ele é o Messias. O Messias esperado é ele. E para quem esses testemunhos estão sendo dados, queridos? Para os primeiros apóstolos. Agora, não é interessante? Se João está escrevendo isso para crentes que estão duvidosos na fé, ele começa mostrando o seguinte, eu escrevi algumas coisas que Jesus fez diante dos seus discípulos, e eu estou escrevendo logo no capítulo 1, o que os primeiros discípulos testificaram, para que vocês, discípulos de Jesus, que estão fracos na fé, creiam que ele é o Cristo. E crendo tenham vida em seu nome. O mesmo objetivo da primeira epístola a João. Fortalecer a fé dos crentes. E mostrar que entre os crentes, existe aqueles que estão no nosso meio, mas nunca foram do nosso meio. Então, meus irmãos, em outras palavras, seria como se João escrevesse assim no final do seu evangelho. Eu não registrei tudo o que Jesus fez perante os seus primeiros discípulos, mas eu registrei o suficiente para que vocês creiam que ele é. Ele é quem os primeiros discípulos testificaram. Ele é quem João Batista testificou. E para que vocês, crendo nele, vocês vivam a vida de Cristo, mesmo diante de tantas oposições à fé. E meus irmãos, voltando agora para esse encontro de Jesus com André e mais um outro discípulo, que a Bíblia não fala quem é, João não registra, porque provavelmente é ele mesmo. Assim como ele não registra, João, quando ele está falando sobre a ceia, ele não fala o nome daquele discípulo que deitou a cabeça no peito de Jesus, porque foi ele. Quando ele estava na cruz com Maria, ele não falou o nome do discípulo que estava na cruz com Maria. Ele não quis destacar o nome dele. Então, provavelmente, aqui, quem está tendo um encontro com Jesus, são dois discípulos de João Batista, que antes de serem discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João Batista, André e provavelmente João. Domingo passado, vemos a primeira lição, venham e vejam. Esse foi o chamado de Jesus. Venham e vejam.
E vimos domingo passado, venham e vejam que Jesus é a resposta que você precisa. Hoje, meus irmãos, a lição é outra. A segunda lição que eu quero destacar nessa série de mensagens, que se Deus permitir, vai até domingo que vem. Venham e vejam que Jesus é a fonte das convicções dos salvos. Venham e vejam que Jesus é a fonte das convicções dos salvos. Eu quero focar apenas na expressão de André. Achamos o Messias. Se nós achamos, é porque nós estávamos procurando. Assim como muitos crentes caminham a vida cristã, e eles ainda não encontraram o que eles estão buscando, e não vão encontrar, porque o que eles estão buscando, eles só encontrarão em Cristo Jesus. Não é na igreja, não é no culto, não são nas músicas, não são nos repertórios, o tipo de luz que a igreja tem, se é preta ou clara, se é um templo bonito ou se é um templo simples. Não, é Cristo. Cristo Jesus. Achamos o Messias. Se o Senhor permitir, no domingo que vem, nós veremos que Jesus, Ele é a fonte, não apenas das convicções dos salvos, Ele é a fonte inesgotável de revelação aos salvos. Mas isso é para domingo que vem. Queridos, uma das perguntas que nós fazemos para alguém que quer se tornar membro dessa igreja, não é qual é a sua experiência de conversão. Experiência não fala sobre fé. Experiência é sobre experiência. Experiências são diferentes. A pergunta que costumamos fazer é: quem é Jesus Cristo para você? E parece que essa pergunta induz a uma resposta subjetiva, ou seja, parece que essa pergunta induz a pessoa a falar sobre Jesus segundo o seu próprio coração, mas não é o objetivo. Quando nós perguntamos para alguém que quer ser membro dessa igreja, quem é Jesus Cristo para você, nós não queremos que ela fale o que ela pensa sobre Jesus, mas o que Jesus revelou sobre Ele mesmo. Isso é a fé. O que a Bíblia diz sobre Cristo e você crê. É isso que nós queremos ouvir. Nós vimos, domingo passado, o que motivou André. O que motivou o outro discípulo, que eu vou falar que é João, ok? Vamos tratar o outro discípulo como João. O que motivou André e João a seguirem a Jesus? Nós já vimos. O que motivou foi a declaração de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36 e 37. Irmãos, João Batista não era um João ninguém. Ele se vestia de pele de animais. Ele morava no deserto. Comia gafanhoto e mel silvestre. Essa foi uma tradução equivocada. A palavra gafanhoto não está relacionada ao bicho, é tâmara. É a mesma palavra. O mel é melado de tâmara, comum no deserto. Mas não vamos falar do cardápio de João Batista, ok? O que eu quero dizer é que João Batista ele não era um andarilho. João Batista ele não era um João ninguém. Os irmãos terem uma ideia, o pai e mãe de João Batista, eles eram descendentes de Levi. O pai de João Batista era Zacarias. A sua mãe era descendente direta de Levi. Ou seja, o que isso significa? Significa que o futuro de João Batista estava determinado. Ele deveria ser sacerdote e servir no templo. Mas isso nunca aconteceu. E por que isso nunca aconteceu? Porque João Batista, ele é a tipificação daquele que se posiciona contra a corrupção no templo. Ele sabia que a classe sacerdotal estava comprometida. E ele, ao invés de seguir a carreira de sacerdote, ele vai habitar com um povo que muitos acreditam, a maioria dos estudiosos acreditam, que foram os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios, um povo que habitavam nas cavernas. Eles eram tão zelosos pela lei de Deus, eles eram tão tementes a Deus, que eles praticavam a cópia das Escrituras do Antigo Testamento, e eles guardavam.
Eles pregavam contra a classe sacerdotal de Israel. Eles pregavam o batismo como purificação em relação aos pecados. Era um povo conhecedor das Escrituras, era um povo zeloso por Deus, mas era um povo que vivia em cavernas. E eu não sei se vocês já ouviram falar dos manuscritos de Qumran. 1947, um grupo de beduínos, pastoreando as suas cabras, ali perto do Mar Morto, eles jogaram uma pedra, e de repente a pedra caiu numa caverninha lá, e fez um som de um vaso. Eles foram ver, e tinham muitos vasos de louça, e quando eles viram, tinham muitos pergaminhos. E nesses pergaminhos tinham cópias dos profetas. Tinha cópia na íntegra do profeta Isaías. E eles falaram, os essênios estiveram aqui e eles escreveram. João Batista, provavelmente, ele era um essênio. E meus irmãos, quando João Batista, ele decide renunciar, e ele não segue a carreira como sacerdote, isso foi um protesto declarado à liderança sacerdotal de Israel. Eu quero chamar sua atenção para o texto. Quando João Batista, dos versículos 19 a 26, ele está batizando, um grupo vai até ele. O grupo que vai até ele quer saber quem ele é. Sabe quem enviou esse grupo? Os levitas e os sacerdotes. Sabe por quê? Porque eles falam, ele é uma incógnita. Ele era, provavelmente, eu creio que eles eram amigos de João. Eles cursaram o mesmo cursinho para ser sacerdote. Mas João Batista não foi. Eles foram. E agora eles estão perguntando, quem é você? E João Batista está dizendo, eu não sou o Cristo. Tem um que é maior que eu. Ele virá, ele está no meio de vocês. Ele é maior que eu. Eu não sou digno de abaixar e desatar as correias das suas sandálias. E quando Jesus passa, João Batista fala assim, é ele. É sobre ele que eu estou falando. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos o que isso produziu no coração dos dois discípulos. O que eu quero enfatizar, meus irmãos, antes de irmos para as aplicações, o testemunho de João não era qualquer testemunho. O testemunho de João era o testemunho. O testemunho de João Batista era o testemunho. Quando André, discípulo de João Batista, ouve João Batista, que era tido como profeta, dizendo, ele é o Cristo, eles começam a seguir Jesus. E eles estão procurando algo. Mas, esse mesmo texto que nós estamos lendo diz, João, ele dando testemunho de Jesus. Você sabia que você nasceu para dar testemunho de Cristo? Não é sobre você. Não é sobre sua família. Não é sobre o seu pastor. Não é sobre a sua igreja. Não é sobre a música que canta na igreja. É sobre Cristo. É sobre Ele. E aqui, meus irmãos, João Batista diz, eu não conhecia. Mas aquele que me enviou para batizar me disse, aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem contou isso para João Batista? Não tenha dúvida que foi o próprio Deus. Meus irmãos, João Batista, ele era primo de Jesus. Sua mãe era Isabel. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Quando Maria fica grávida de Jesus, ela vai até a casa de sua prima. E quando ela chega, Isabel está com um barrigão de 6 meses. A Bíblia diz que quando Isabel viu Maria, o bebê se estremeceu no ventre dela. Enquanto Jesus estava sendo gerado no início, João Batista já tem 6 meses de gestação. Quando as duas se encontram, o bebê, João Batista, ele estremece no ventre da sua mãe. A Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele sabia identificar o Messias. O pai falou para ele. Isso é muito importante, irmãos. Leia o Cântico de Isabel, capítulo 1 de Lucas, 39 a 45.
Mas, queridos, quando Jesus, agora nós vamos para o texto, quando Jesus volta para trás, e Jesus pergunta para eles, o que vocês procuram? E eles dizem assim, aonde o Senhor mora? Dá a impressão que eles estavam apenas tentando disfarçar, ou de fato, saber onde Jesus morava, para poder depois conversar com Jesus. Mas quando nós observamos o que está acontecendo, eles têm sobre eles o peso do testemunho de João. Agora preste atenção no versículo 39, que é o nosso texto. O texto diz que eles foram, viram e ficaram com ele aquele dia. Eu amo os verbos. Eles foram, viram e ficaram com ele aquele dia. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de Jeremias. Jeremias disse ao povo, em nome de Deus, vocês me buscarão e vocês me acharão. Quando me buscarem de todo o coração, eu serei achado por vocês, diz o Senhor. Jeremias 29, 13 a 14. Queridos, eles estavam procurando algo baseado no testemunho de João. Eles queriam testificar se Jesus era de fato o Cordeiro de Deus, mas eles saem com algo a mais. Nós não sabemos a conversa que eles tiveram. Nós sabemos que eles ficaram muito tempo com Jesus. Eu creio que Jesus, ele percorreu os profetas. Eu creio que Jesus falou sobre a lei de Moisés. Mas é interessante a convicção que ele sai. Eles não saem gritando, de fato ele é o Cordeiro de Deus, como João Batista disse. De fato, ele é o Filho de Deus, como João Batista disse. Não, ele sai gritando assim, achamos o Messias. É mais. Ele não é apenas o que João disse. João testificou que ele é o Cordeiro de Deus. João testificou que ele é o Filho de Deus, no versículo 34. Mas quando nós fomos, vimos e ficamos com ele, nós vimos que é muito mais. O Espírito de Deus produz convicção no coração de André, e ele sai, ele é o Messias, achamos. Crente que não sabe quem é Cristo, ele não é apenas o rabi. Eu fico imaginando a conversa de André com Pedro, seu irmão. Nós vamos ver depois. Mas eles ficaram tanto tempo com Jesus, nós não sabemos o quanto. A Bíblia fala que eles ficaram o dia todo com Jesus, mas já era tarde. Se já era tarde e eles ficaram o dia todo, provavelmente eles saíram mais ou menos da casa de Jesus por volta de 12:00, 1h. E André, João, eles entraram com questões, eles entraram com perguntas, eles entraram com dúvidas, eles queriam saber, aquilo que João Batista disse é verdade, mas ele sai com algo a mais. Ele é o Cristo de Deus, ele é o cumprimento da promessa, ele é a redenção. Meus amados irmãos, quem é atraído por Cristo, ele recebe de Cristo convicções sobre Cristo. Agora, se eles disseram, achamos o Messias, é porque eles esperavam o Messias. Eles esperavam o Messias. E eu creio que não foi por um acaso, meus irmãos, que João, já um idoso, esse texto que nós estamos lendo, quando ele foi escrito, João, o apóstolo, ele já era um idoso. Eu acho muito interessante, porque ele, um idoso, ele está escrevendo o seu evangelho para discípulos que estavam sendo influenciados e questionando quem Cristo é, questionando a supremacia de Cristo, questionando a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo. Mas, meus irmãos, todas as vezes, grave isso, porque isso vai acontecer até o fim da história, todas as vezes que os crentes
começarem a experimentar uma diminuição nas suas próprias vidas da superioridade de Cristo. A identidade desse cristão está sendo afetada. Se Cristo ele foi diminuído no seu coração, a sua identidade cristã foi afetada. E Deus sempre vem. Não foi por um acaso que Paulo, e não foi por um acaso que nós lemos o texto que nós lemos. Não foi por um acaso que Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses 1, 15 a 17, Paulo escreveu. Ele, Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus Cristo, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. O autor de Hebreus diz, o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Quando o autor de Hebreus escreve, nós já estudamos Hebreus, quando o autor de Hebreus escreve o seu livro, ele escreve para fortalecer a fé de crentes que estavam voltando atrás. E sabe o que ele diz lá no capítulo 10? Estimulai-vos uns aos outros ao amor, porque muitos têm deixado de congregar, essa é a prática de alguns. Mas exortai-vos uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que o dia se aproxima. O autor de Hebreus escreve para fortalecer a fé dos crentes. E se essa palavra está sendo pregada, ela não está sendo pregada para incrédulos. Ela está sendo pregada para discípulos, em que Cristo não é mais supremo. Se André e outro discípulo chegaram com expectativa sobre o Cordeiro de Deus, eles saíram com a convicção maior. Achamos aquele que os profetas falaram. Nós achamos aquele que a lei apontou. Nós achamos, e perceba, nós vamos ver depois, como o André, ele fala isso para Pedro. A redenção, antes de ser identificada por um ato na cruz, ela é identificada em uma pessoa. A redenção, ela é identificada em uma pessoa que morreu na cruz. E como está escrito aqui no púlpito, ele vive. Ele vive. Mas, meus irmãos, se Cristo vive e quer dar vida a incrédulos, ainda mais para aqueles que são dele. Há um detalhe maravilhoso nessa narrativa sobre a convicção de André. A convicção de André não veio de uma resposta direta que Jesus deu. A convicção de André não veio de uma conversa rápida em uma esquina de Betânia. Vamos tomar um cafezinho ali na esquina de Betânia, eu vou contar para você, André. Não se obtém convicções da verdadeira fé sem investir tempo ouvindo a voz que é o alvo da nossa fé. Como que eu quero convicção de Cristo se eu não invisto tempo ouvindo o meu Senhor? Queridos, dentro do contexto e propósito do Evangelho de João, há um alerta aqui para nós, muito importante, para nós, Igreja de Cristo, todos nós. Jesus falou aos seus discípulos que muitos virão em seu nome, e eu estou falando sobre os fins dos tempos. Há 6 anos eu falo que eu creio que Jesus volta amanhã. Há 6 anos. Eu preciso viver como se ele fosse voltar imediatamente. Há 6 anos eu prego isso. Jesus falou que muitos dirão, eis ali o Cristo. Jesus está falando para os seus discípulos. Eis ali o Cristo. Mas quando vocês ouvirem, eis ali o Cristo, vocês não devem ir. Sabe por quê? Vocês devem saber identificar o Cristo. A igreja evangélica, agora falando da nossa casa, a igreja evangélica e o cristianismo histórico, eu estou falando agora do catolicismo romano, eles falam sobre Jesus
A questão é, você que está aqui, você consegue identificar, você consegue reconhecer qual Jesus está sendo apresentado para você, para sua família, para os seus filhos? Sabe por quê? Isso vai ser determinante para a sua preservação e para a salvação daqueles que você mais ama. A igreja de Cristo precisa saber identificar Cristo. Eu creio, irmãos, que os muitos Cristos que estão sendo apresentados não identificam o verdadeiro Messias. Reforçando o que tem sido reforçado todos os domingos. Toda pregação, que até cita a Bíblia. Toda pregação que até cita a Bíblia, mas coloca a esperança do pecador em algo além de Cristo somente, é uma mensagem falsa. Para seguir a Jesus é preciso ter convicção de quem Ele é. Essa é a primeira obra do Espírito Santo na vida do pecador. André testificou que Jesus era muito mais. Encontramos a quem procurávamos. Nós achamos o Messias. Pela graça de Deus, meus irmãos, vocês que são crentes, nós fomos encontrados pelo Messias. Amém? Fomos, mas nós ainda o aguardamos. Nós podemos dizer, achamos o Salvador, mas ainda nós aguardamos o Salvador. Nós esperamos por Ele. 3 perguntas reflexivas. Será que você o conhece? Se você o conhece, por que você está como está? O que você tem visto, ouvido e aprendido sobre Jesus tem elevado a sua convicção da superioridade de Cristo em sua vida? Se não, o que você tem ouvido, visto e aprendido não tem a ver com o Messias. Se o que você tem visto, ouvido e aprendido tem elevado em sua vida Cristo, você tem ouvido a voz de Deus. A última pergunta é, será que você irá reconhecê-lo? Ele irá reconhecer os seus. Mas será que você irá reconhecê-lo? Ah, pastor, ele virá sobre as nuvens com grande esplendor e glória. Todo olho verá. Ok, todo olho que verá não reconhecerá. Nem todo olho que o verá o reconhecerá como Salvador. O reconhecerá como Senhor de toda a terra. Todo joelho irá se dobrar, não tem como. Agora, reconhecê-lo como Salvador? Não, nem todos. Só as ovelhas de Cristo. Segunda e última lição de hoje. Venham e vejam que Jesus é a maior dádiva a ser compartilhada pelos salvos. Jesus é a maior dádiva a ser compartilhada pelos salvos. No versículo 41 e 42, diz assim, André, ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o que aconteceu depois? E o levou até Jesus. Aqui daria um sermão só nessa expressão, e o levou até Jesus. Queridos, o final do versículo 39 diz que quando eles foram com Jesus, e já era final do dia, eles ficaram todo aquele dia com Jesus, ou seja, eles, como eu disse, saíram tarde da noite. André não foi embora. André poderia ter ido embora e falado assim, eu já estou cansado. Eu vou chegar em casa, vou tomar um banho. Eu vou descansar e amanhã eu vou contar para alguns o que eu vi. Não. Ele saiu e imediatamente ele foi até Pedro, seu irmão. E é interessante porque quando ele chegou em Pedro, a Bíblia fala, ele foi primeiramente a seu irmão Pedro. Implicitamente, irmãos, eu creio, e eu gosto de pensar em algumas coisas que não deturpam o texto. Eu creio que quando André chegou na casa de Pedro, Pedro casado, André provavelmente tinha sua família, André entrou, tarde da noite, e eu creio que André disse assim para Pedro, Pedro,
não precisa mais orar e jejuar. Na espera pelo Messias. Pedro não precisa mais ficar olhando para Moisés, estudando os profetas para saber quando o Messias chegará. Pedro, acabou a nossa desesperança. O que você quer dizer, André? Achamos o Messias. Não precisa procurar mais. Nós achamos. E algo interessante acontece. André não fica contando o que ouviu como a gente fica. Olha, eu fui lá, e lá a gente começou a conversar. João Batista já tinha falado isso, e de repente eu comecei a perguntar isso, e aí João também falou, e ele disse isso, isso, isso. Não, ele não ficou contando. Ele não ficou tentando persuadir Pedro. Ele aprendeu com Jesus, ele repetiu, ele falou, vem ver. Venha e veja com os seus próprios olhos o que Jesus falou para eles. Venham ver. Onde o senhor mora? Venha ver. Venha ver. Eles foram, viram, ficaram. Pedro, achamos o Messias. Ah, é? Mas quem é o Messias? Vem que eu te mostro. E a Bíblia fala, e levou até Jesus. Pedro levou até Jesus. Você pode descascar a pocã mais bonita na minha frente e falar para mim, pastor, está uma delícia, é docinha. Se eu não experimentar, eu não posso afirmar o que você está dizendo. O que eu estou querendo dizer é que um pecador não é salvo porque ouve sobre Jesus. O pecador não é salvo porque ouve sobre Jesus. Ele é salvo quando ele testifica em sua própria vida quem é Jesus. Mas rapidamente, irmãos, há algo antes desse compartilhar Jesus Cristo. Algo aconteceu antes. Algo inundou o coração de André. Algo inundou o coração de André. Alguém que superou as suas expectativas. Alguém que ele experimentou como melhor. Antes de ir até Pedro, ele experimentou algo, a sua alma ficou inundada. Ele falou com convicção, nós achamos. Isso significa, meus irmãos, que eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso transmitir o que eu não conheço. Eu não posso afirmar o que eu nunca experimentei. Eu não posso oferecer o que eu não recebi. De graça recebestes, de graça dai. Eu só dou de graça porque eu recebi de graça. Eu só transmito o que eu tenho. Um pai, uma mãe, eles não podem falar para os seus filhos, amem a Cristo, amem a igreja, amem a palavra, amem a oração, se os filhos não enxergam os pais experimentando isso em suas vidas. E é interessante, meus irmãos, e quando eu falo que é interessante, é que eu fico maravilhado. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus relata o chamado de Pedro, de André e João. E parece uma coisa estranha, porque Jesus aparece, Jesus olha para Pedro, para André e diz assim, venham, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. A Bíblia diz, imediatamente eles largaram as redes e seguiram a Jesus. Por que eles fizeram isso? Meus irmãos, eles não seguiram um desconhecido. Eles já haviam testificado que ele é o Messias. Este momento aqui não é um momento do chamado deles, é um momento da experiência deles. O chamado vem depois. Agora, faz sentido. Se eu testifico que ele é quem é, se eu testifico que ele é o Salvador, que ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Filho de Deus, quando ele diz, largue tudo e venha, não faz sentido não ir. Sabe por quê, irmãos? A partir do momento em que eu tenho convicção de quem Jesus Cristo é, a vida comum, ela já não faz mais sentido. A vida comum não faz mais sentido se o Cristo de Deus, o Messias prometido,
me chama para segui-lo. Você sabe o que é isso, querido? Você sabe o que é ter a experiência de ter o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas pelo seu poder, o Filho Santo de Deus, olhar para você e dizer: Eduardo, me siga. Douglas, venha. Sara, venha. Você sabe o que é isso? A vida comum não faz mais sentido, o trabalho ganha outro sentido. Eu largo as redes. Pedro, André. O casamento toma outro rumo. Tem a ver com Cristo. Quando casais chegam até mim e falam: pastor, a gente está com problema no casamento, eu falo: não é sobre melhorar o casamento, é sobre glorificar a Cristo no casamento. Vocês são dele. Você é de Jesus? Sim. Você é de Jesus? Sim. Então você foi chamado para glorificar a Cristo como esposa. Você foi chamado para glorificar a Cristo como marido. Tem tudo a ver com ele. Melhorar casamento é como você arrumar a sua casa e mudar os móveis. É questão de tempo, volta tudo. Agora, quando eu sei que é para a glória de Cristo, o que eu faço por Ele. Vou ficar sem voz, eu sei. A educação dos meus filhos passa a ter outro propósito. Não tem a ver com ele ser o melhor profissional. Tem a ver com glorificar a Cristo aonde ele está. As minhas amizades passam a ter outras intenções. Os meus projetos pessoais têm outros fins. Quando perguntaram para João, os discípulos de João Batista, alguns foram até Jesus, nem todos seguiram a Jesus. Alguns foram até Jesus e disseram assim: mestre, por que os teus discípulos, eles não jejuam? Os discípulos de João, eles jejuam. E os seus não jejuam. A resposta de Jesus foi: por que jejuar? Porque a ideia de jejum e oração é na expectativa do Messias. Por que jejuar e orar se o Messias está com eles? Porque o noivo, ele vai ficar preparado, cheio de expectativas. O amigo do noivo, ele vai ficar cheio de expectativas para a chegada do noivo se o noivo está entre eles. Eles encontraram. Fique atento, irmão. Fique atento, irmã. Se você foi chamado por Cristo e a sua vida inteira não tomou outro sentido, você não está seguindo a Jesus. Quem segue a Jesus, tudo passa a ter outro sentido. E se você não tem como a sua maior dádiva Cristo, não faz sentido você compartilhar o que você não tem. Não faz sentido. Como eu disse, somente um pai e uma mãe que testificam o privilégio, com gratidão, o que é seguir Jesus, podem dizer para os seus filhos: vale a pena, não há nada melhor do que Ele, não há nada melhor que Cristo. Assim como uma ave primeiro come para depois regurgitar o alimento para os seus filhotes, assim também a nossa caminhada com Jesus. Então deixa eu aplicar isso para você. Primeiro, venha a Cristo você. Venha a Cristo. Testifique em sua vida que Jesus é Senhor e precioso. Não tem a ver com religião, não tem a ver com catolicismo. Não tem a ver com igreja evangélica. Se você é salvo, você vai amar a igreja. Mas não tem a ver com ser membro de uma igreja. Tem a ver com experimentar Cristo. Depois você pode encaminhar outros para Jesus, porque Ele é a maior dádiva. Então não compartilhe Jesus como valioso. E mais importante, se Jesus não é para você. Deixa eu explicar por quê. Olha como isso é incoerente. Se eu conduzo pessoas até Jesus e digo, Ele é tudo aquilo que a Bíblia diz sobre Ele, mas isso não é para mim, é como eu levar para uma pessoa que está com câncer um medicamento e eu estou morrendo de câncer e eu não tomo medicamento. Isso é insanidade. Isso nos leva à conclusão final e eu termino o sermão. Quando Jesus
é a minha maior dádiva, as demais coisas perdem o seu significado. E o que eu passo a compartilhar é o que me completa de fato, não as coisas secundárias. O que eu compartilho é o que me completa. É Cristo. Meus irmãos, a igreja ela é uma agência de testemunho sobre Cristo. Nem sempre de resultados esperados. Você sabia, eu creio que você sabe, que nós não fomos chamados para esperarmos os resultados? Você não tem que ficar pedindo para a pessoa dar um sinal se ela aceitou Jesus ou não. Isso pode ser falso. Você foi chamado para testemunhar e pregar a obra do Espírito. A igreja, ela é uma agência de testemunho sobre Cristo. E nem sempre de resultados esperados. Porém, meus irmãos, esse testemunho compartilhado é testemunho. Eu falo do que eu experimento. O testemunho é eu falo do que eu vi. Eu testifico. O apóstolo Paulo, olhando para aquilo que o condenava, ele disse assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo mortal dominado pelo pecado? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta sobre algo que me condena. E ele escreveu assim: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo sairia gritando: achei. Achei a resposta. A lei me condena diante de Deus. Mas graças a Deus, porque a resposta está em Jesus. Achamos o Messias, Ele é Salvador, Ele é aquele que me liberta, Ele é o meu Senhor. Nada mais me condena. Eu posso cantar, sou feliz com Cristo Jesus. Eu quero terminar com um testemunho que eu já contei para a igreja, de um velho professor do seminário, que ele contou sobre a sua velha mãe, que era uma evangelista. E a mãe dele se deparou com uma pessoa muito católica, e essa pessoa muito católica começou a falar: eu não consigo ver Maria de uma outra forma, senão como a mãe de Deus, aquela que intercede por nós. E a mãe desse pastor, professor, disse assim, contou para essa moça: olha, quando você vai em uma farmácia com uma receita de um medicamento, você tem que tomar uma injeção. Se o farmacêutico vier com o líquido que você tem que tomar na palma da mão, e ele pegar a injeção e puxar o líquido da palma da mão, você vai permitir que ele injete em você? Ela disse: lógico que não. Então, ele traz uma ampola. O remédio está dentro da ampola. Aí ele chacoalha, quebra a ampola, tira o remédio. Ele não aplica a ampola. Ele aplica o remédio. A ampola para onde vai? Para o lixo. Ela serviu para carregar o remédio. Agora ela não tem mais significado. O significado está o que está dentro. Maria era a ampola. Ela cumpriu seu propósito como mulher. Mas o remédio que salva é que tem e deve receber todo o crédito e todo o mérito. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vamos orar. Convido você a baixar sua cabeça. Convido os irmãos do Ministério de Culto que venham à frente. Talvez haja alguém aqui
Um André da história, que está procurando algo. E nessa noite você foi apresentado. A única resposta que você precisa, e você necessita, é Jesus Cristo. Talvez você que esteja aqui, está com a sua fé em Cristo abalada. Você acha que não, mas a sua vida diz isso. É tempo de vir, é tempo de ver, é tempo de experimentar e sair com convicções sobre Jesus. Saia desta noite com a convicção de que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar por esta noite de adoração ao Senhor. E quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor é aquele que é a fonte das convicções dos teus servos. E eu te louvo, ó Deus, porque assim como André aprendeu, o Senhor é a maior dádiva a ser compartilhada por aqueles que são do Senhor. Encha o coração desta igreja de amor pelo Senhor. E que nós possamos, ó Deus, todos os dias, ter a razão correta para lutarmos, a razão correta para nos santificarmos, a razão correta para cantarmos, a razão correta para testemunharmos. Tudo tem a ver com o que Cristo fez por nós. Eu quero te louvar, porque muitos dos que estão aqui, eles não acharam o Messias, eles foram encontrados pelo Messias. E eu fui encontrado pelo Messias. Obrigado porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E obrigado porque Jesus Cristo é a resposta. A graça do Senhor nos alcançou. E nós somos salvos pelo teu infinito amor. Receba, Senhor, nesta noite, o último cântico que cantaremos como igreja reunida. E que o Senhor se alegre de nós. E que o Senhor manifeste a tua graça sobre nós. É o que te pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Convido vocês a colocarem em pé. Vamos terminar o nosso culto adorando ao Senhor.